Olá pessoal, sejam bem-vindos aí a mais uma aula aqui do nosso módulo de primeiros passos no GIMP, do curso de GIMP. Dando continuidade à temática sobre a história do GIMP, nós falaremos aqui sobre as melhorias da versão 2.0 do GIMP, beleza? Mas antes, como de costume, eu já peço aí para que você já deixe o seu like aí no vídeo, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, ative o sininho de notificações para ser notificado sempre que lançarmos aulas novas aqui do curso. Se você está caindo nesse vídeo de paraquedas, saiba que ele faz parte de um curso de primeiros passos do GIMP que estamos disponibilizando gratuitamente aqui no YouTube. Eu vou deixar a playlist desse curso no canto superior direito da sua tela para que você tenha acesso a toda a playlist do curso dentro de uma sequência lógica. E se você quiser saber mais informações aí sobre como utilizar o GIMP profissionalmente, nós temos um curso completo de edição de imagens com o GIMP, cujo link eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, beleza? O link aí para a nossa plataforma fechada, beleza? Bom, então vamos lá. Bom, primeiramente uma estatística, né? O código do GIMP ele contém cerca de 230 mil linhas de código escritos na linguagem C, e a maioria dessas linhas foram reescritas na evolução da versão 1.2 para 2.0. Do ponto de vista do usuário, entretanto, o GIMP 2 é fundamentalmente similar ao GIMP 1, ou seja, as versões 1.0. As características são similares o bastante para que os usuários do GIMP 1 não se sintam perdidos. Como parte do trabalho de reestruturação, os desenvolvedores limparam o código de forma excelente. Um investimento que, embora não seja diretamente visível ao usuário, irá facilitar a manutenção e permitir que futuras expansões sejam algo menos doloroso. Desse modo, a base do código do GIMP 2 é significativamente melhor organizada e de melhor manutenção do que no caso do GIMP 1.2. E aí vejamos, né, as melhorias aí dessa versão. Bom, no que concerne as ferramentas básicas, né, as ferramentas básicas do GIMP 2, elas não são muito diferentes das suas antecessoras do GIMP 1. A ferramenta de seleção por cor é agora mostrada na caixa de ferramentas do GIMP, mas já estava incluída no GIMP 1 como uma opção do menu selecionar. A ferramenta de transformação foi dividida em várias ferramentas especializadas: rotacionar, redimensionar, inclinar e perspectiva. As operações com cores agora estão associadas com camadas no menu, camadas cores. Mas isso é meramente uma limpeza. Elas já estavam presentes lá no menu imagem, né, que é algo ilógico, já que são operações que afetam as camadas. Então, nós temos aí essa melhoria. Então, dessa forma, não apareceram ferramentas completamente novas nessa versão, mas duas das ferramentas foram totalmente reformuladas comparadas com as suas versões antigas, que é a ferramenta de texto e a ferramenta de vetores. A interface de usuário para ferramentas também sofreu mudanças significativas. A caixa de diálogo de opções de ferramenta foi modificada para não se auto-redimensionar quando uma nova ferramenta é escolhida. Então a maioria dos usuários sentiu que a janela se redimensionava quando uma nova ferramenta era selecionada, e era algo irritante. Agora, por padrão, a caixa de opções de ferramenta fica constantemente aberta e encaixada debaixo da caixa de ferramentas, onde ela pode ser encontrada facilmente. Outras melhorias foram nas opções de ferramenta. As opções de ferramentas, né, de muitas ferramentas, agora possuem novas possibilidades que não estavam disponíveis lá no GIMP 1. Sem ser cansativo, né, vou listar aqui para vocês brevemente as melhorias mais notáveis. Então, por exemplo, todas as ferramentas de seleção, agora elas possuem botões: substituir, adicionar, subtrair e interseção. No GIMP 1, a única maneira de alterar o modo de uma seleção era através dos botões Ctrl ou Shift, que poderiam causar muita confusão, pois esses botões também tinham outras funções.
Então, por exemplo, pressionar e segurar a tecla Shift ao usar a ferramenta de seleção retangular forçava o retângulo a ser um quadrado. Assim, para adicionar uma seleção quadrada, você pode primeiramente pressionar Shift, clicar com o mouse, soltar o Shift e então pressionar o Shift novamente. E então traçar a seleção com o mouse e finalmente soltar o Shift. Agora a mesma coisa pode ser feita mais facilmente. Para ferramentas de transformação, os botões agora controlam qual objeto, camada, seleção ou vetor, será afetado pela transformação. Você pode, por exemplo, transformar uma seleção retangular em vários quadriláteros. A transformação de vetor em particular agora funciona de forma mais fácil do que antes. Esvanecer e pintar usando degradê, por exemplo, agora estão disponíveis para todas as ferramentas de desenho. Na verdade, todas as ferramentas de desenho agora possuem suas próprias configurações individuais de pincéis, degradê e paletas. Então, diferente do GIMP 1, onde havia uma configuração global aplicada a todas as ferramentas de desenho, agora você pode selecionar pincéis diferentes para o lápis e o pincel, ou texturas diferentes para as ferramentas de clonagem e preenchimento. Agora você pode alterar essas configurações usando a roda de seu mouse em cima do botão do recurso desejado. Isso é mais útil para selecionar um pincel fácil e rapidamente. Outras melhorias importantes se deu na interface do usuário. As mudanças mais visíveis no GIMP 2 afetam aí justamente a interface do usuário. O GIMP agora usa o kit de ferramentas gráficas GTK2+, no lugar da GTK+. Uma das grandes características trazidas pelas novas bibliotecas são as janelas encaixáveis e a navegação por abas entre janelas encaixadas, mas na mesma janela de encaixe. Uma característica presente em vários navegadores populares. O GIMP 1 ficou famoso por abrir várias janelas pela tela. Já o GIMP 2 pode ser conhecido por usar janelas fixas. As janelas de diálogo agora incluem um pequeno menu de customização, o qual permite máxima flexibilidade para organizar sua área de trabalho. A janela de imagem possui algumas novas características interessantes. Elas não são necessariamente ativadas por padrão, mas podem ser ativadas em preferências, interface e janelas de imagem. Exibir contorno do pincel, por exemplo, permite que você veja o contorno de um pincel ao usar as ferramentas de desenho. Na subseção Aparência, você pode escolher se uma barra de menus está disponível no alto da janela de imagens ou não. Você também pode marcar uma opção para trabalhar no novo modo de tela cheia. As opções de visualização, elas também estão disponíveis em todas as janelas de imagem, clicando com o botão da direita e escolhendo a opção Visualizar. O chamado botão de imagem também está disponível ao clicar em um pequeno triângulo no canto superior esquerdo do espaço de trabalho. A configuração que você escolher nas preferências será usada como valor padrão e as que você escolher para uma imagem serão usadas apenas para a mesma. Você também pode ir para o modo de tela cheia pressionando F11. A tecla ESC ela também sai do modo de tela cheia. O GIMP 2 ele possui atalhos de teclado que dão acesso rápido ao menu. Se você acha que navegar entre menus usando seu mouse é demorado, a solução pode ser o uso do teclado. Por exemplo, se a barra de menu estiver presente para criar uma nova imagem, apenas aperte Alt, A e N. Sem a barra de menu presente, aperte Shift e F10. Para abrir o menu do lado superior esquerdo, use as teclas direcionais ou A ou então N para criar uma nova imagem. Teclas aceleradoras são diferentes de teclas de atalho. As aceleradoras são úteis para navegar por menus, enquanto que atalhos ativam um item de menu específico. Então, por exemplo, Ctrl N é uma tecla de atalho e o meio mais rápido de você abrir uma nova imagem. Para acessar facilmente os seus itens de menu mais usados, o GIMP traz atalhos dinâmicos há anos. Quando o menu é aberto,
você pode deixar o cursor sobre o item desejado e pressionar a combinação de teclas desejadas. Essa funcionalidade ainda existe, mas está desativada por padrão no GIMP 2.0, para evitar troca acidental de atalhos já existentes. O GIMP também possui vários conjuntos de atalhos para seus menus. Se você desejar substituir os atalhos padrão do GIMP pelos do Photoshop, por exemplo, você pode mover o arquivo menu RC do seu diretório de dados de usuário para Old Menu RC, renomear PS-menu RC para menu RC e então reiniciar o GIMP. Outras melhorias importantes se deu na manipulação de abas e janelas de encaixe. O GIMP 2.0 introduziu um sistema de abas de janelas que lhe permitem deixar sua área de trabalho do jeito que você deseja. Quase todos os diálogos podem ser arrastados para outras janelas e soltas para formar um conjunto de janelas de diálogo com abas. Além do mais, na parte de baixo de cada janela de encaixe, existe uma área encaixável. Arraste e solte as abas de janelas ali para adicioná-las à parte inferior do grupo de janelas. Outras melhorias importantes se deu na questão da programação. Agora, Python se tornou a linguagem padrão da interface de programação externa para o GIMP 2. Isso significa que agora você pode usar as funções do GIMP através dos scripts em Python ou reciprocamente usar Python para escrever aí plugins para o GIMP. O Python é relativamente fácil de entender, mesmo para o iniciante, especialmente em comparação com a linguagem Scheme, que é da família do Lisp, utilizada aí para script full no GIMP 1. As ligações em Python foram aumentadas com um conjunto de classes para operações comuns, para que você não seja forçado a buscar através de toda a base de dados de procedimentos do GIMP para realizar as operações básicas. Além disso, Python possui ambientes de desenvolvimento integrados e uma base de bibliotecas gigantesca que funciona não apenas em Linux, como também no Microsoft Windows e no macOS. O maior inconveniente para o GIMP 2.0 é que a interface de usuário padrão oferecida em Python Full não usa todo o poder da linguagem Python. A interface é atualmente projetada para suportar scripts simples, mas desenvolver uma versão mais sofisticada é um dos objetivos aí futuros da equipe de desenvolvimento do GIMP. O GIMP Perl não é mais distribuído com a versão padrão do GIMP 2, mas está disponível como um pacote separado. Atualmente o GIMP Perl é suportado apenas em sistemas operacionais baseados em Unix. Isto inclui tanto uma linguagem simples de programação e a habilidade de codificar interfaces mais polidas usando o módulo GTK2 do Perl. A manipulação direta de pixels está disponível através do uso de PDL. O script full, baseado em Scheme, possui os mesmos inconvenientes que antes. Não é intuitivo, difícil de usar e não tem um ambiente de desenvolvimento real. Entretanto, ele possui uma grande vantagem em comparação com Python Full. Os scripts em script full são diretamente interpretados pelo GIMP e não requerem a instalação de nenhum software adicional. Já o Python Full requer que você instale um pacote para a linguagem Python. Outras melhorias importantes vai se dar com a ferramenta de texto. O grande problema com a ferramenta de texto padrão do GIMP 1 era que o texto não poderia ser modificado após ser renderizado. Se você quisesse mudar qualquer coisa do texto, tudo que você poderia fazer era desfazer e fazer tudo novamente. Isso se você fosse sortudo bastante para ter histórico de desfazer o suficiente disponível. Então, claro, você poderia desfazer também qualquer outro trabalho que você tivesse feito recentemente. No GIMP 1.2, também havia um plugin de texto dinâmico que permitia que você criasse camadas de texto especiais
e mantivesse as mesmas disponíveis para edição, quanto tempo desejasse, mas ele possuía muitos bugs e era de difícil uso. A segunda geração da ferramenta de texto é uma combinação melhorada da antiga ferramenta de texto e do plugin de texto dinâmico. Agora todas as opções estão disponíveis nas opções da ferramenta: fonte, tamanho, cor do texto, margens, anti-serralhamento, parágrafo, espaçamento, tudo isso agora se encontra disponível em opções de ferramenta. Então, para criar um novo item de texto, você deve clicar na imagem e um pequeno editor aparecerá. O texto aparece na imagem conforme você edita o texto, e a caixa de texto trata a tecla Enter corretamente. Então, uma nova camada dedicada é criada. Essa camada se redimensiona dinamicamente para fazer caber o texto que você digitar. Você pode importar texto puro de um arquivo e você pode até mesmo fazer coisas como escrever da direita para a esquerda em árabe. Se você selecionar uma camada de texto clicando nela, o editor então se abrirá e aí você pode modificar o seu texto. Outras melhorias importantes se deu com a ferramenta de vetores. A segunda geração da ferramenta de vetores ganhou uma interface completamente nova. A maior diferença que você notará é que os vetores não precisam mais ser fechados. Um vetor pode ser feito de diversos segmentos de curvas desconexas. A próxima maior diferença é que agora a ferramenta de vetor ela possui 3 modos diferentes: criação, edição e mover. No modo de criação, você pode criar um vetor, adicionar nós a um vetor existente e modificar a forma da curva simplesmente arrastando as pontas da curva ou arrastando o controlador de um nó. No modo edição, você pode adicionar nós nos segmentos de curvas e remover nós aos segmentos, assim como alterar a forma da curva. Você também pode conectar 2 componentes de vetores. E o terceiro modo, que é o mover, serve para como você deve esperar para mover componentes de vetores. Se o seu vetor possui inúmeros componentes, você pode mover cada componente de vetor separadamente. Para mover todos os componentes de uma vez, use a tecla Shift. Existem 2 novas características relacionadas a vetores no GIMP 2.0. O GIMP pode não apenas importar uma imagem SVG em formato raster, como também pode manter vetores em SVG intactos no formato de vetores do GIMP. Então isso significa que o GIMP é agora mais hábil que nunca para complementar a sua ferramenta de vetor favorita, no caso aí, a opção mais óbvia aí, o Inkscape. Então em versões anteriores, contornar vetores e seleções se baseava em passar o pincel ao longo de um vetor. Esse modo continua disponível, mas agora também é possível traçar uma curva precisamente usando a biblioteca de vetores LibArt. Bom, outras melhorias que podemos destacar com a versão 2.0, que a gente pode resumir, é, por exemplo, um anti-aliasing de maior qualidade em alguns lugares, principalmente na ferramenta de texto. Os ícones e menus agora são personalizáveis. Você pode criar o seu próprio conjunto de ícones e aplicá-lo à caixa de ferramentas, usando a opção de menu, preferências e interface. Uma imagem ela pode ser salva como modelo e ser usada para criar novas imagens. Existem agora 4 modos de combinação de camadas que estão sobrepostas em cima da outra imagem, que são luz dura, luz suave, extrair grãos e mesclar grãos. Caso exista uma seleção ativa, você agora pode cortar a imagem diretamente para o tamanho da seleção usando o menu Imagem, Cortar. Assim como é possível criar guias, agora também existe a função de grade no GIMP. Ela é complementar à funcionalidade de guias e torna mais fácil posicionar objetos para que se alinhem perfeitamente. O diálogo de camadas agora é mais coerente, já que agora não existem mais funções escondidas, que só podiam ser acessadas através de um clique com o botão direito sobre a miniatura da imagem da camada ativa.
Agora você pode controlar as operações de camadas diretamente do menu da imagem, beleza? As operações relacionadas à máscara, transparência, transformação e cor da camada estão agora no menu de camadas. Os filtros de cores da tela agora estão disponíveis no menu da janela de imagem, visualizar filtros para a tela. Usando eles, você pode simular diferentes valores de gama, diferentes contrastes ou mesmo as cores como são vistas por deficientes, sem fazer qualquer alteração na sua imagem original. Na verdade, isso era uma ferramenta que já existia nas versões de desenvolvimento do GIMP há muito tempo, mas nunca esteve estável bastante para aparecer numa versão final do GIMP antes. O diálogo de seleção de cor agora tem um novo modo CMYK, associado ao ícone de uma impressora. As informações guardadas em tags EXIF, em arquivos por câmeras digitais, agora são manipuláveis no modo de leitura e escritura nos arquivos JPEG. Agora animações em MNG são suportadas. O formato de arquivo MNG ele pode ser considerado como um PNG animado. Ele adiciona todas as vantagens do PNG sobre o GIF, como mais cores, 256 níveis de transparência e talvez o mais importante, seu impedimento de patentes. O formato é um padrão web e todos os navegadores atuais suportam o mesmo. O pacote de animação do GIMP agora possui capa sobre capa. Uma ferramenta de tela azul também foi adicionada, assim como o suporte a áudio. E um filtro de mistura de canais anteriormente disponível na internet como um complemento, agora está disponível no menu Filtros, Cores. Então, galera, esse aí é um panorama aí, né, de transformações que a versão 2.0 trouxe aí para o GIMP, beleza? Então nós podemos ver que é coisa pra caramba aí, diversas melhorias ocorreram aí no GIMP aí, tornando o GIMP aí uma ferramenta ainda mais poderosa, beleza? Bom, pessoal, e com isso nós encerramos aí mais uma aula aqui desse nosso curso, desse nosso módulo. Mais uma vez eu peço para que você se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, se possível compartilhe a playlist desse curso em suas redes sociais, em seus grupos de WhatsApp, indique para um amigo seu que esteja interessado em aprender uma ferramenta gratuita de design gráfico, beleza? Indique aí o nosso curso, ajude a gente a difundir esse conteúdo para o maior número de pessoas possível, beleza? Então, me despeço por aqui, vejo vocês na nossa próxima aula. Um forte abraço para vocês e até lá!